a palavra de Deus diz que tudo nós ligarmos aqui na terra terá sido ligado nos céus, que dois concordarem sobre qualquer coisa aqui na terra terá feito no céu. Então nós vamos fazer isso juntos no nome de Jesus. Se você pode se juntar aí com uma outra pessoa, em trio, em dupla, mas não fique sozinho, por favor, porque a oração de concordância é legal, porque enquanto um está orando, o outro está dizendo amém, isso incentiva e nos anima ainda muito mais nesse tempo de oração. Vamos fazer isso? Então, quais são os alvos da nossa oração? Orarmos pela nossa igreja, orarmos pela composição dos nossos lives, os nossos líderes, os nossos discipuladores, os anfitriões, os supervisores, os nossos pastores, a liderança da igreja, orar pelo nosso Brasil. Então nós vamos orar por todos esses motivos, por paz em Israel, no tempo que Deus permitir que vamos interceder e concordar em oração, amém? Está animado aí para isso? Glória a Deus, amém. Pai, no nome de Jesus te agradecemos mais uma vez por estarmos juntos e podermos orar aqui em concordância, a igreja, a noiva do Senhor, concordando aqui na terra sobre assuntos celestiais. Pai, pedimos que a tua graça e o teu favor nos leve mais profundo cada dia mais nesta oração, Senhor, com revelação de tudo aquilo que o Senhor tem feito no mundo espiritual, e queremos atrair na terra aquilo que é a tua vontade, o teu reino manifestado aqui. Por isso, Pai, nós oramos aqui pela nossa igreja, pela Paz Church Barueri. Colocamos diante do Senhor os nossos alvos, te agradecemos muito, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez em 2023, foi um ano extraordinário, cheio da tua presença, a tua graça, Senhor, se manifestou no nosso meio, muita salvação, Senhor, Jesus foi revelado no nosso meio, nas nossas reuniões. Muito obrigado, Pai, nós te agradecemos tanto por isso, mas te pedimos, Pai, já com os olhos no futuro, neste ano de 2024, que seja um ano ainda muito mais excelente, Pai, que o teu reino seja manifestado de forma tão abundante, que todos possam ver, Senhor, no nome de Jesus. E nós oramos pelos nossos líderes de Life Group. Muito obrigado por essa centena de líderes, de famílias que têm aceitado liderar, Senhor, têm aceitado expressar Jesus dentro dos grupos pequenos. Nós te agradecemos por eles, e nós oramos intercedendo aqui pelos nossos líderes de Life Group. Pedimos, Pai, no nome de Jesus, guarda a mente, guarda o coração. Nós declaramos saúde perfeita sobre a vida deles, saúde física, saúde emocional, Senhor, revelação da tua pessoa cada dia mais e mais. Nós oramos guardando a vida dos nossos líderes, declaramos provisões, Senhor, proteção da tua parte sobre a vida familiar, sobre os seus bens, e abençoamos aqui, Senhor, a vida dos nossos líderes. Nós oramos pelos nossos anfitriões, Senhor. Muito obrigado por tantas casas abertas, Senhor, para que o teu reino se manifeste. Muito obrigado por cada anfitrião, por cada família, Senhor, que tem se disposto a fazer parte, Senhor, do teu reino, e abrir o lar de cada um deles, Senhor, para que a manifestação da tua presença e a tua igreja se reúna. Muito obrigado, Senhor, assim como o Senhor fez e Senhor, manifestou na vida de Obed-Edom, porque tem guardado e guardou, Senhor, a arca da aliança em sua casa, o Senhor o abençoou. Nós pedimos também a bênção do Senhor sobre a vida e a casa de cada anfitrião. Declaramos a proteção do Senhor sobre estas casas, declaramos provisão do Senhor, que eles não sintam falta de nada, mas pelo contrário, Senhor, se sintam tão privilegiados, e vejam, Senhor, a graça e o favor do Senhor manifestado em suas casas, em sua família. Senhor, na vida desses anfitriões, nessas famílias, se há alguém que ainda não te conhece, nós reivindicamos para essas famílias das trevas para a luz, declaramos a revelação de Jesus em cada familiar dos nossos anfitriões, e declaramos salvação nestas casas, e nós te agradecemos já, Pai, no nome de Jesus. Muito obrigado também pelos nossos líderes em treinamento. São tantos homens e mulheres, Senhor, que têm decidido colocar a mão no arado, e nós sabemos que elas não vão olhar para trás, vão ter o Senhor como alvo principal de suas vidas, e nós pedimos, Espírito Santo, uma capacitação do alto sobre a vida desses líderes em treinamento. Declaramos, Pai, a revelação de Jesus Cristo cada dia mais, Senhor,
profunda na vida desses queridos, Pai, no nome de Jesus, guardamos aqui a vida deles, declaramos que todo o levante contra a vida deles já está anulado, está quebrado em nome de Jesus, e declaramos provisão, declaramos proteção sobre a vida dos nossos líderes em treinamento. E muito obrigado também, Senhor, pela liderança, Senhor, da nossa igreja, pelos nossos pastores, Pai, muito obrigado pela vida do pastor Gumer, da pastora Márcia e toda a sua família. Nós como igreja os abençoamos, declaramos proteção do Senhor sobre a vida deles, sobre os seus bens, sobre a saúde. Declaramos que cada dia mais, Senhor, o anjo da igreja e sua família possa nos dar direção daquilo que o Senhor tem falado ao coração deles. Pai, nós te agradecemos por uma liderança tão íntegra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter colocado sobre nós pastores que amam, Senhor, que realmente, Senhor, estão, Senhor, desejosos de ver o teu reino se manifestando na vida de cada um de nós, como ovelhas. Nós te agradecemos pelo corpo pastoral desta igreja, Senhor, cada família dos nossos pastores, Pai, nós te agradecemos e pedimos também da tua parte provisão, proteção, Senhor, no nome de Jesus, sobre as suas famílias, seus casamentos, seus filhos, seus bens. Nós os guardamos aqui como igreja, orando, intercedendo por eles. Muito obrigado, Senhor, por cada membro da nossa igreja, por cada ovelha que o Senhor tem nos dado. E nós pedimos, Pai, que cada dia mais a maturidade espiritual, Senhor, seja muito clara na vida de cada um dos nossos irmãos, que haja, Senhor, uma aceleração de maturidade na vida dos nossos irmãos, desde aqueles que estão chegando agora, Pai, conhecendo agora o Evangelho, que o Senhor se revele a eles profundamente, com experiências profundas, Senhor. E nós declaramos que Satanás não roubará, não saqueará a igreja do Senhor, serão guardados debaixo das tuas asas, Pai. Muito obrigado. Nós oramos pelo nosso Brasil, nós oramos pela nossa nação, Pai. Sabemos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e queremos declarar que o Brasil continua pertencendo ao Senhor, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, que o Brasil se dobra, e somente ao Senhor que ele confessa. Vem com a tua graça, a tua misericórdia sobre nós, Senhor. Nos livra, Senhor, do mal, nos livra, Senhor, do maligno. Prospera o Brasil de forma extraordinária, Senhor. Que a tua lei, Senhor, a tua palavra, ela seja a base da nossa nação, Pai. A tua presença seja conhecida na nossa nação. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e pela tua igreja que tem se levantado neste tempo tão terrível, Senhor, da nação. Mas, Senhor, a tua igreja ela se levantar gloriosa, Senhor, e tem se levantado gloriosa para expressar, Senhor, a pessoa de Cristo aqui na terra. Muito obrigado, Pai. Nós oramos também por paz em Israel. Declaramos, Pai, naquela região, Jesus Cristo sendo conhecido, Pai, desde os muçulmanos tendo experiências com o Senhor, sendo salvos, Pai, sendo transformados, Senhor, e sendo radicais para o Senhor. E nós os abençoamos, declaramos todo espírito de morte impedido naquela nação. Nós abençoamos, Pai, a faixa de Gaza, mas pedimos: proteja, Pai, Israel. Guarda, Senhor, Israel. Guarda, Senhor, os nossos irmãos. E que Jesus Cristo seja adorado em todo o Oriente, conhecido, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você concorda, aplauda o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Estamos aqui no nosso Tadel, último Tadel do ano. Quem está cansado aí? Quem está cansado? Alguns não estão, glória a Deus pela sua vida. Existem dois tipos de cansaço, eu pelo menos eu acredito nisso. Primeiro é o cansaço físico. Cansaço físico é aquele cansaço onde nós dormimos, acordamos e estamos renovados, ok? Esse é um cansaço que tem que dormir. Então, se você está cansado de dormir,
você fica acordado, amém? Não, brincadeira, calma. É ao contrário. Se você está cansado e precisa dormir, então durma, descanse, desligue tudo. Aí você diz assim, pastor, o difícil é dormir, com tanta coisa na cabeça, com tantos pensamentos. Quantos que tem com todo respeito, irmãos, quantos tem uma mente parecida com o liquidificador? Quantos tem aqui? Pois é, irmãos, meu Deus, nós precisamos orar para vir a paz. A paz é o nosso árbitro, é o nosso equilíbrio, mas nós precisamos saber lidar com isso. Então esse cansaço físico é o descanso, que nós temos que descansar, tirar umas férias, enfim. O segundo é o cansaço, talvez, eu diria, espiritual. Puxa, mas existe cansaço espiritual? Às vezes existe. Existem sim, porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. E isso, muitas vezes, se nós não tivermos um discernimento, se nós não tivermos um entendimento, nós vamos, na verdade, sendo atacados no nosso físico, muitas vezes, e isso atinge o nosso espiritual. Eu não sei se você já teve aquela dificuldade ou aquela sensação de ir orar, mas não está tão afim de orar. Talvez a palavra não seja afim de orar, porque um cristão, eu creio, no nosso nível aqui, a fim de orar nós estamos, mas muitas vezes nós não temos tanta disposição para orar. Por quê? Porque, estou cansado, então tudo isso vai nos afetando. Agora, o legal do final do ano é que dá essa sensação, eu diria uma falsa sensação, mas é uma sensação. Termina o ano, tudo começa novo, tudo se renova. Não é engraçado isso? Até as pessoas falam, esses dias eu falei, estou meio cansado. É porque é final do ano. Eu falei, não, é porque é uma coisa atrás da outra. 1 de janeiro, 2 de janeiro, vai continuar a mesma coisa, não é verdade? Então nós temos que aprender a separar o homem natural do homem espiritual. Apesar de nós sermos espírito, nós temos que saber separar isso. Por quê? Porque existem momentos nas nossas vidas que nós não estamos bem, precisamos dormir. E há momentos nas nossas vidas que nós precisamos orar mais, buscar mais, ler mais a Bíblia, e assim sucessivamente. Mas dia 31 de dezembro, o seu cansaço vai acabar, em nome de Jesus, amém, irmãos? Amém? Não, antes, né? Dia 31 é certeza, vai acabar, tudo vai começar, dia 1º, meia-noite e 1, aliás, 0 hora, né? Em 1 minuto, nós estaremos renovadíssimos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Mas eu quero realmente dizer que para nós como igreja é uma honra caminhar com vocês, caminhar com como a Eas orou aqui, uma igreja tão boa, pastores tão cheios de unção, uma igreja muito saudável. A nossa igreja ela realmente é muito saudável. E nós estávamos conversando esses dias, falando a respeito da igreja, de tudo que vem acontecendo, de tudo que Deus vem fazendo nesses últimos anos, especificamente nesses 2 últimos anos, mais precisamente nesse último ano, nós vimos Deus reconstruindo as nossas bases, reconstruindo os nossos muros, alinhando as nossas vidas, mas com propósito. O propósito é nós crescermos, nós avançarmos, nós caminharmos dentro daquilo que Deus tem nos chamado. E hoje eu estou aqui substituindo o pastor Gumer. Tadel, nosso, é uma vez por mês. E o pastor Gumer tem sempre sido o preletor aqui, principal desse Tadel, e glória a Deus por isso. Mas hoje eu estou aqui para nós dividirmos um pouco de experiências, porque eu acredito muito, irmãos, de verdade, a maioria aqui me conhece muito bem e me conhece por muito tempo. Eu acredito muito na unidade do corpo, eu acredito muito no compartilhar dos dons uns com os outros. Quem me conhece sabe que eu não acredito na ideia de fazer nada sozinho, não construímos nada sozinhos e não avançamos sozinhos. Tudo que nós fizemos, tudo que nós já conquistamos aqui como igreja, foi de fato em unidade.
tudo que nós fazemos aqui é em unidade, é uma área trabalhando para edificar o reino, juntamente com outra, e assim sucessivamente. Então, eu acredito que Deus tem nos chamado para nós avançarmos nesse processo de unidade. E hoje aqui, a minha incumbência vocês sabem, e nós estamos muito assim, alegres e felizes mesmo, de verdade, nós temos conversado isso na reunião dos pastores, porque Deus tem nos movido para um lugar, a nuvem tem nos direcionado, a nuvem ela está andando, e nós estamos indo em direção a essa nuvem, estamos caminhando com a nuvem, nós não estamos parados, e tudo que Deus faz, acredite nisso querido, tudo que Deus faz, de fato Ele faz com propósito. Então nada que aconteça no contexto da igreja é sem propósito. E nós estamos sendo conduzidos, vocês sabem que nós estamos sendo desafiados, encorajados, impulsionados, empurrados nesses dias para vivermos não é uma onda, não é uma temporada, não é um processo que vai ter começo, meio e fim, não, nós queremos realmente trabalhar para que a nossa igreja, toda a igreja, todos nós possamos viver de fato aquilo que a palavra de Deus fala em relação em todas as áreas, mas especificamente do assunto que eu quero tratar hoje, é o que nós temos visto aqui, de um tempo para cá vocês têm visto, eu tenho pregado muito a respeito aqui dos dons, eu tenho pregado muito a respeito do ministério profético, eu tenho falado muito a respeito daquilo que a palavra tem falado conosco, mas isso tudo, entenda bem, está em conexão com a nossa igreja, está em conexão primeiramente com a nossa liderança, está em conexão com a liderança estadual, a nossa liderança nacional, a nossa liderança como igreja. Então nós queremos, como Past Church, nós queremos realmente avançar em tudo aquilo que Deus tem nos dado, porém é muito importante nós não fazermos nada paralelo, não criarmos um caminho paralelo. Então como igreja, vocês sabem, nós não criamos nada paralelo, nós avançamos em cima daquilo que Deus está nos dando como direção. Então, o Freedom, o ministério profético, e tudo aquilo que nós vamos viver aqui, ou já vivemos, ou vamos intensificar, alguns já vivem, outros menos, tudo isso, na verdade, está ligado à nossa visão, aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós esperamos. Então, é muito importante que você, mais do que você queira pegar a experiência para colocar em prática, você entenda para onde nós estamos indo, porque isso vai realmente desembocar no lugar. E eu tenho certeza, irmãos, que nós iremos, escute o que eu estou falando, eu tenho certeza que nós iremos viver um grande mover de Deus nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Isso é o que as pessoas estão esperando, isso é o que você espera, isso é o que nós esperamos. Então eu tenho uma incumbência, como pastor, como líder, não ser um professor, nada disso, mas eu quero em concordância com a palavra, eu quero instruir a igreja, eu quero trazer aqui algumas coisas que vão trazer uma habilidade para nós, para quê? Para nós atuarmos no dia a dia, nos nossos lives, nos nossos grupos ministeriais, nas nossas reuniões, nos nossos ministérios, porque não adianta nada, a igreja está indo para um lugar, e você como ministério está indo para outro lugar, isso não é bíblico, isso aí não faz sentido. Então é muito importante você entender. Agora veja bem, esse lugar que nós estamos direcionando é totalmente bíblico, e mais do que isso, é totalmente necessário, digamos assim, é necessário. Então vamos lá, eu quero rapidinho, nós vamos dividir aqui o tempo em 2 momentos, e o primeiro momento eu quero só fazer um pano de fundo, trazer aqui um conceito para vocês, muito ainda, digamos, preliminar, porque nós temos muitas coisas para conversar, enfim, à medida que o tempo for passando, nós vamos falando sobre tudo isso. Mas vamos lá, o tema que eu dei para essa mensagem é liderança ungida. Liderança ungida é o tema dessa
dessa mensagem. A Bíblia fala que, antes desse ponto que eu quero falar da Bíblia, eu quero deixar claro uma coisa: Deus fala com todos, amém? Você tem entendimento disso? Você já ouviu a voz de Deus? Quem já ouviu a voz de Deus, de verdade? Levanta as mãos, assim. Talvez você nunca tenha ouvido a voz de Deus audivelmente, Deus falando com você, mas muitas vezes uma intuição, um pensamento, muitas dessas vezes é Deus falando com você, é o Espírito Santo ministrando. Aliás, a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós 24 horas. Então veja bem, Deus sempre fala conosco. Para nós atuarmos como, digamos, líderes em qualquer âmbito da igreja, entenda algo, não tem como. Se você vai ser um engenheiro, você vai precisar estudar engenharia. Se você vai ser um advogado, advocacia, um médico, medicina e assim sucessivamente. Agora, se eu e você, nós estamos sendo chamados para sermos os líderes da igreja, os pastores, as pessoas que vão tocar em outras pessoas, nós precisamos aprender a escutar a voz de Deus. Temos que aprender a escutar a voz de Deus. Nós temos que entender que Deus, Ele fala com todos. Mas será que fala mais com você que é pastor, mais com Beltrano, Ciclano? Não. Deus não tem filhos especiais. O que na verdade diferencia a minha vida da sua, ou qualquer coisa nesse sentido, é talvez a forma que eu faço para aprender a ouvir a voz de Deus. Aprender a ouvir a voz de Deus. E aprender a ouvir a voz de Deus, muitas vezes, vai nos, digamos assim, vai exigir de nós silenciarmos outras vozes. Então, quando eu entendo que eu sou um pastor, que Deus tem me chamado para ser uma boca profética, ou que sou um líder de um life, ou que eu sou um líder em treinamento, que eu estou ali sendo conduzido para tocar em pessoas com a minha voz, com aquilo que Deus tem me dado, porque, queridos, liderança é influência, amém? Sim ou não? Vocês concordam comigo? Concordam? Sim, eu estou falando aqui, eu estou influenciando vocês para um lugar, e você também como líder está influenciando pessoas para um lugar. Então é muito importante nós termos um cuidado com a nossa voz. Se da minha voz não sai a voz de Deus, eu certamente estou conduzindo as pessoas para um lugar distante da vontade de Deus. Vocês concordam comigo? Então nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E como que nós aprendemos a ouvir a voz de Deus? Eu quero falar isso rapidinho com vocês, mas eu não sei, você sabe quando é Deus falando e quando não é Deus falando? Sim ou não? Quantos estão comigo? Nós sabemos. Há momentos que nós estamos ali sentindo a voz de Deus, o Espírito Santo falando conosco, o Espírito Santo ministrando nas nossas vidas, e às vezes você acredita que é Deus, acredita que é o Espírito Santo, e muitas vezes não é o Espírito Santo, não é Deus falando com você. É uma voz, é uma intuição, é um pensamento, é uma coisa. Isso pode atrapalhar o processo. Mas à medida que você conhece a voz de Deus, você vai fazer o quê? Você vai começar a falar a voz de Deus. Então nós precisamos aprender a conhecer a voz de Deus, conhecer a voz de Jesus. Você sabia disso, que nos Estados Unidos, como que eles descobrem uma nota falsa? Estudando uma nota verdadeira. Eles ficam tão craques na nota verdadeira, que quando eles pegam a falsa, eles já sabem. E eu quero dizer algo para você, querido, que nós precisamos, de verdade, nós precisamos aprender a ouvir no tom mais alto a voz de Deus, porque é a voz de Deus que comanda o seu ministério, amém? É a voz de Deus que comanda a sua vida, é a voz de Deus que comanda o seu life, é a voz de Deus que comanda tudo o que acontece. Então eu quero que você tenha essa revelação no seu interior aí. Agora, Deus ele pode falar com a gente de N formas, mas nós precisamos aprender a ouvir a voz
do Espírito Santo. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Uma coisa que eu exercito muito, e eu gosto muito, é de ouvir a voz de Deus. Ouvir o que o Espírito Santo está falando. Mas pastor, como que o Espírito Santo fala com você? Como que ele fala? Ele fala assim. Irmãos, é uma coisa impressionante. Mas nós temos, eu e a Lu, nós temos praticado isso já há muitos anos. Há muitos anos, mas há muitos anos. Há muitos anos. Eu não sei se eu contei aqui para vocês, mas um dia eu estava saindo do meu lugar de oração e ouvi uma voz. Você, meio que assim, você está distante de mim. Aí eu pensei, puxa, mas como assim estou distante de você? Até compartilhei com a Lu, eu estava correndo muito, e eu senti no meu interior, é a voz do Espírito Santo, eu estou distante. Eu estou distante. O Espírito Santo fala com a gente. E é isso que eu e você nós precisamos, porque queridos, nós não podemos mais nos mover na nossa voz, no nosso pensamento, no nosso intelecto. Há uma unção sendo derramada em nós, quando você lidera um grupo de pessoas, quando você lidera um life, quando você lidera uma igreja, quando você pastoreia pessoas, certamente o que nós mais precisamos é aprender a ouvir a voz do Senhor. Amém? Vocês estão comigo? Estão comigo? Amém? Eu estou falando aqui com líderes, tá? Eu estou falando aqui com pessoas, eu acredito que a Bíblia fala que nós temos que considerar as pessoas superiores a nós mesmos, e é o que eu estou fazendo, estou considerando vocês superiores a mim mesmo. Eu estou falando aqui com vocês com todo respeito, mas isso é para líderes, para pastores, homens e mulheres, pessoas que estão tocando em pessoas, pessoas que estão liderando pessoas, pessoas que estão influenciando pessoas. Amém? Agora, vamos lá. 1 Coríntios 14, 31, diz assim, porque todos poderão profetizar, um após outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Então a primeira coisa que nesse processo de liderança, queridos, que eu e você nós precisamos aprender, e entenda algo aqui, eu não estou aqui ministrando hoje para um ministério específico, não. Eu estou aqui falando com a igreja, eu estou aqui falando com os líderes, eu estou falando aqui com os pastores e pastoras dos life groups, pessoas que vão influenciar uma multidão de pessoas, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então eu não estou ministrando aqui para o ministério, porque se fosse para o ministério, nós reuníamos o ministério e falávamos com o ministério. Então eu estou falando aqui com líderes que vão influenciar, já influenciam, mas vão influenciar muito mais. O que a Bíblia está falando aqui? Porque todos poderão profetizar. Então veja bem, todos nós podemos profetizar. Você pode profetizar, eu posso profetizar, nós podemos profetizar, e profetizar é declarar, é falar, é ministrar. Queridos, quando você profetiza na vida das pessoas, o que acontece? Nós trazemos esperança na vida das pessoas, nós trazemos o futuro para o presente. Só que, veja bem, porque as pessoas às vezes estão desesperançosas no seu life, eu não sei se tem pessoas assim, mas no meu life muitas vezes tem pessoas tão desesperançosas, e nós cremos que uma palavra de Deus, uma palavra que eu ouvi de Deus, que eu vou ministrar com essa pessoa, vai mudar a vida dessa pessoa. Ontem mesmo nós estávamos ali no live e eu senti de ministrar com uma pessoa, e realmente Deus nos dirigiu, e foi ali uma coisa muito poderosa, porque eu ouvi Deus falando e eu ministrei com a pessoa, e foi exatamente de encontro com aquilo que ela estava precisando. Então, todos podem profetizar. Diga, todos podem profetizar. Agora, o fato de todos profetizarem não faz dessa pessoa um profeta. Amém? Pastor, não, como isso? Veja bem, nós estamos aqui sendo treinados, eu quero deixar isso bem claro, porque queridos, existe o ofício do profeta, existe o dom profético. O ofício do profeta, nós vamos ter que ir um pouquinho mais longe com isso, e eu não tenho tempo para falar disso, mas eu quero só separar aqui, porque senão as pessoas ficam pensando assim, mas eu não sou um profeta, então eu não profetizo. Mas a Bíblia fala que todos podem profetizar, mas o fato de você profetizar não faz de você um profeta de ofício.
Mas você tem o dom profético, porque há uma palavra dentro de você, há o Espírito Santo dentro de você, o Espírito Santo dentro de nós. Agora, veja bem, olha que interessante, Efésios 4:12 diz assim, lá começa falando várias coisas, que Deus chamou para apóstolos e assim por diante, e aí vai e diz o seguinte, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Está falando dos 5 ministérios. Então, o profeta, veja bem, eu quero que vocês entendam isso, porque muitas pessoas podem falar assim, não, porque eu profetizo na vida das pessoas. E veja, entenda algo, existe o dom profético, e também a nossa fala, ela é uma fala profética, precisa ser profética. Quando alguém falar uma incredulidade para você, o que você diz? Você concorda? Sim ou não? Na sua casa, imagina alguém lá, vai dar tudo errado hoje, o que você faz? Não acredito nisso, não é verdade, vai dar tudo certo. Então isso nos faz com que nós usemos o dom que Deus nos deu, aperfeiçoemos esse dom. Agora veja bem, o ofício do profeta é um pouquinho diferente no sentido do quê? Porque o profeta, ele tem uma função específica, de liderança, num todo, ele faz parte do governo, ele está ali também para profetizar, para instruir, para orientar, para exortar, e na verdade, o propósito maior do profeta é equipar e edificar. Amém, queridos? Então nós estamos aqui com esse intuito. O meu chamado é de equipar. Não tem nenhum outro objetivo aqui. É de equipar a igreja. Agora, equipar para quê? Só para capacitar vocês? Não. Equipar para que nós possamos demonstrar em espírito, demonstrar em atitude, demonstrar em ações aquilo que Deus está querendo fazer no seu life. Então, é muito importante você entender isso. Agora, uma coisa que tudo que nós vamos fazer, queridos, é pela graça. Tudo é pela graça. Por isso que quando você fala assim, mas eu não nasci para isso. Aí eu vou falar para você, talvez eu também não tenha nascido. Talvez eu olhe para o Leandro fala, também não nasci para fazer o que eu faço, não é, Aline? O Bruno ali, o pastor Bruno, talvez não. Mas a graça de Deus derramada em nós, nos faz ser quem nós somos. Amém, queridos? Agora a graça de Deus está disponível para quem? Para um ou para dois? Para todos. Para todos. Então a primeira coisa que você precisa agora como líder é tomar posse disso, falar não, eu tenho a graça de Deus, eu tenho a graça de Jesus, eu sou quem a Bíblia diz que eu sou, eu nasci para isso. Então não pode haver timidez, não pode haver medo, porque tem pessoas que têm medo. Eu tenho medo de falar. E se não for de Deus? E se não acontecer? E se aquilo? E se eu orar e não for curado? Nós vamos entender um pouquinho disso. Agora, o que nós queremos aqui, mais do que levantar um ministério profético, digamos assim, porque isso é o que menos importa. O ministério não é o fim, é o meio. Na verdade, o que nós queremos é equipar a igreja com a palavra de Deus, e nós sairmos daqui para irmos aonde nós vamos, nos nossos lares, nas nossas ruas, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, nos nossos acampamentos, aonde nós estivermos, para nós empoderarmos uma geração de pessoas, e essas pessoas serem cheias do poder do Espírito Santo através de nós. Amém? Você tem tudo isso porque é a graça de Deus, é a graça que te dá. Se você orar, você tem, é a graça que dá. Pastor, você transfere, olha, eu posso orar por você, mas eu não posso te dar nenhum dom, porque quem dá dom é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus, é Ele que dá, é Ele que coloca, Ele que capacita a gente. Amém? Agora, rapidinho, eu quero só falar de alguns pontos que, no meu entendimento, vai facilitar todo o processo da vida do líder, da minha vida, da sua vida.
é tudo aquilo que você já ouviu, mas eu quero trazer isso de uma forma que seja bem revelado para você. E nós estamos com uma ideia, e eu quero falar isso com vocês, todos que estão aqui, que são líderes de life groups, pastores, supervisores, tenta entender isso comigo. Nós queremos, a partir do ano que vem, na medida do possível, que cada líder de life group, não necessariamente ele, porque nós sabemos que o líder já tem muitas coisas para fazer, ele tenha um representante do life group no Ministério Freedom. Por quê? Porque nós queremos que o ministério fique grande? Irmãos, nós queremos implantar o reino, nós queremos que os lives sejam poderosos, que haja o sobrenatural lá. E aí, o que vai acontecer? Porque nós não queremos carregar o líder, ainda que o líder vai andar nessa unção também, mas se ele tiver um representante do life no ministério, tudo que acontecer, porque nós não vamos usar o Tadel sempre para fazer isso, mas teremos muitos treinamentos, irmãos, para ativar isso dentro do Life, para ativar o nosso principal lugar de ativação profética, no Life Group. Por quê? E isso está muito bem organizado na igreja, porque nós queremos que a igreja tenha essa cultura profética, mas de forma organizada, e o Life Group é o lugar para começar nós ativando isso acontecendo de forma natural, de forma leve, e Deus vai fazendo grandes coisas. Então, já pega aí, pesquisa, vê se tem uma pessoa lá do seu life que tem disponibilidade. Mas ela não tem chamado, só gosta, ela não sabe nada. Nós vamos treinar ela para isso. Ela vai ser o representante, ou seja, a pessoa que vai ajudar ali você a colocar fogo no life group, no bom sentido. Amém? Então imagina você ter alguém ali, por exemplo, o pastor Gumer me chamou para assumir esse ministério. Irmãos, eu só falo isso com o pastor Gumer. O pastor Gumer agora, pastor, estou enchendo ele lá, e é isso aí, não é, Bruno? É isso. Então assim, o Bruno tem um louvor, tem um jovem, ele vai falar disso. Ele é o pastor, ele vai falar, não vamos, não faz, mas vamos embora. Agora, dentro do seu life group tem que ter alguém ali, pegando fogo mesmo, alguém que vai te ficar lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer uma ativação, e vamos orar e tal, e vai terminar o life group, e aí o que você faz? Vamos embora. Não, irmão, você não pode nunca terminar um life group sem orar pelos enfermos. Não podemos orar. Tem pessoas aqui do nosso life, eu não termino um life group sem orar pelas pessoas. Nós precisamos orar, até acontecer em nome de Jesus. Amém? Eu lembro num life group que eu liderei, uma pessoa queria ter um filho, a mulher queria ter um filho, e nós, todo o life group, nós orávamos por filhos. Aí o life group multiplicou, eu mudei desse life group, e multiplicou, o tempo passou. Só que todo life group nós orávamos, e quando eu saí de lá, eu fiquei até meio frustrado, eu falei, puxa, orei todo esse tempo, não aconteceu. O tempo passou, quando eu recebo uma notícia, olha, sabe fulano e beltrano? Sei, estão grávidos. Estão grávidos de quê? De trigêmeos, irmãos. Glória a Deus. Sabe, isso é o poder da oração. Nós temos que orar, uma hora acontece, não foi esse processo? Então a gente tem que orar. Então vamos lá rapidinho. Primeiro ponto que eu quero falar com você, veja bem, tudo que nós estamos falando aqui, aliás, tudo que é pregado na igreja, tudo que é ministrado aqui na igreja, tudo que você vive ao vivo, nós precisamos ter um entendimento daquilo que está lá na palavra. 1 Coríntios 2, 4 e 5 diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Irmãos, um líder, nós como pastores, nós como líderes, nós precisamos entender o seguinte: nós não podemos duvidar, colocar uma vírgula de dúvida naquilo que nós ouvimos relacionado à palavra de Deus. Nós temos que crer em Deus
para grandes realizações. Amém? Então esse ponto, anota aí, o primeiro ponto que você deve carregar contigo: crer em Deus para grandes coisas. Creia em Deus para grandes coisas. Um líder jamais pode andar não acreditando, ou talvez, e nós não podemos, irmãos, de verdade, milagres, curas, libertações, não pode ser uma surpresa para o Life Group. Amém? Não pode ser um evento aqui, outro ali, não. Nós vamos ver curas, nós vamos ver milagres, nós vamos ver libertações, nós vamos ver pessoas sendo tocadas no Espírito, nós vamos ver pessoas sendo curadas, mas não com o nosso intelecto. Nós podemos de verdade, irmãos, com todo o respeito, fazer o melhor quebra-gelo de todos os tempos. Se nós fôssemos este ano, qual foi o melhor quebra-gelo de 2023? Aí viria aqui o melhor quebra-gelo, o melhor lanche. Tudo isso é muito importante, mas eu quero dizer uma coisa para você, querido: nós precisamos crer em Deus para grandes coisas. Creia em Deus para grandes coisas, amém? Amém? Esse é um ponto. O segundo ponto que eu quero falar com você é foco na Bíblia, foco na palavra, a motivação correta, queridos. Nós, de verdade, deixa eu dizer uma coisa para você: o ano que vem, eu obviamente não vou fazer isso com todos os líderes, porque eu não, na verdade, o pastor Guma é o líder aqui, glória a Deus por isso, mas o Ministério Freedom, aliás, é um dos requisitos, para fazer parte do Ministério Freedom, é você ler a Bíblia pelo menos uma vez no ano, porque irmãos, não tem como, nós não vamos conseguir avançar, sem nós lermos a palavra de Deus. Porque muitas vezes você não vai ter a palavra, uma palavra, uma visão, mas você vai ter o quê? Você vai ter a Bíblia, você vai ter a palavra de Deus, você vai ter a palavra de Deus falando. Por exemplo, ontem mesmo, eu não senti nenhuma, digamos, algo assim, uma palavra, olha, uma visão, e eu comecei no meu espírito, fiquei incomodado, mas eu falei, o que é que, veio a Bíblia, não tinha o que falar, aí eu falei, olha, irmã, a Bíblia fala assim, 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 agrade do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Falei lá, Salmos, tal, comecei a ministrar com a pessoa, a Bíblia, irmãos, isso é muito importante, foco na palavra, motivação correta, porque a palavra de Deus vai nos ajudar a nós nem nos concentrarmos nos fenômenos que vão acontecer no sobrenatural, e nem nos concentrarmos naquilo que não vai acontecer, amém? Porque como líderes, como pastores, como homens de Deus, mulheres de Deus, muitas vezes nós vamos orar, as coisas acontecerão, mas às vezes não acontecerão. Eu lembro uma primeira vez que eu fui orar por uma pessoa por cura, eu quase que travei, a pessoa, orei por ela, tudo certo, no outro dia eu recebo a ligação, a pessoa morreu. Irmãos do céu, você tem noção do que é isso? Eu era recém-convertido, eu não sei o pastor que me mandou fazer esse negócio, mas ele pisou na bola, porque falou, o cara nem está preparado ainda e tal. Aí ele falou, não, já era para ressuscitar. Eu falei, não, eu não vou nem sair daqui. Nós estamos brincando, mas foi sério, irmãos. Eu vou fazer o quê? Não foi eu, foi Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, nem para ficar tão empolgado com o que está acontecendo, e nem com aquilo que não está acontecendo, porque se acontecer ou não, é Deus que será glorificado. Agora, quem ajuda a gente nisso? A palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes, irmãos, acredite nisso que eu vou falar, não é o talento que eu tenho, não é o talento que eu tenho, é o dom que nós carregamos, mas o que na verdade faz a diferença é a unção que nós carregamos. E muitas vezes, vocês lembram que eu falei no começo, às vezes você se sente cansado espiritualmente, mas você vê Deus se movendo. Por que isso acontece? Por conta da palavra. Deus, Ele não volta atrás com a palavra dEle.
Ele vai cumprir, a palavra dele é verdadeira, a palavra dele é verdadeira. Então, Deus sempre vai cumprir a palavra dele, amém? Outra coisa importante, desejo de Deus se revelar. Então, desejo de Deus se revelar. Veja bem, como que Deus se revela para nós? Porque, queridos, nós aprendemos e temos aprendido que, através de sonhos, nós temos aprendido que Deus, por exemplo, tem alguém aqui no ambiente, Deus fala comigo, olha, tem alguém sentindo dor assim, ou às vezes eu dou uma palavra para uma pessoa. Como que isso vai acontecer? Nós precisamos desejar que Deus se revele a nós. Como que Deus se revela a você? Como? Com relacionamento. Relacionamento. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa assim, com todo amor e carinho do meu coração. Eu já tive muitas experiências com Deus. E já tive situações que, assim, foram situações ruins. Mas, por exemplo, quando teve uma época, lá um pouco mais lá atrás, a melhor forma de nós vermos os nossos lives crescendo, não é nós fazendo tudo o que nós estamos fazendo, mas o principal foco é o relacionamento com Deus. E uma fase da minha vida, eu tinha menos tempo do que eu tenho hoje, porque minha vida era uma correria, muita coisa, assim como muitos aqui. E aí a minha oração, ela era meia capengando, o meu relacionamento com Deus era capengando, e os resultados às vezes aconteciam. E por que os resultados aconteciam? Porque a palavra de Deus cumpre o que ela prometeu, nós nos acomodamos. Mas é questão de tempo, irmãos, mais tempo ou menos tempo, você vai começar vendo as coisas degringolando, por conta da falta de oração. O relacionamento com Deus, ele é muito importante. E se nós tirarmos, irmãos, os elementos principais do relacionamento com Deus, que traz revelação, o que sobra? Nada. Sobra um sistema, sobra um monte de regras, sobra um monte de conceitos, sobra um monte de coisa que não vai levar a lugar nenhum. Essa que é a verdade. Agora, se nós temos orado, buscado a Deus, temos relacionamento com Ele, nós estamos ali entendendo o Espírito Santo, ouvindo o Espírito Santo, nós vamos ter os procedimentos, nós vamos ter as regras, nós vamos ter o sistema, porque tem que ter um culto racional, tem que ter organização, mas nós não somos movidos pela organização, nós somos movidos pelo Espírito Santo. Relacionamento com Deus. Deseje ardentemente Deus se revelar para você. Você tem que orar e falar assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim nessa reunião? O que o Senhor quer de mim nesse evento? O que o Senhor quer falar com as pessoas? O que o Senhor quer ministrar com o meu grupo? Porque, queridos, nós às vezes falamos assim, mas para quem que eu vou ser o líder? Para quem que eu vou ser o pastor? Para quem que eu vou ser o profeta? Para quem eu vou orar por cura? Para o seu grupo, para o seu life group. Pastor, no meu life group todo mundo já foi curado. Amém. Então vamos fazer o seguinte: começa a orar pelos tios, pelas mães, pelos pais, pelos avós, pelos amigos. Deus vai se mover em nome de Jesus. Então o meu clamor é: não perca, de verdade, queridos, não perca o relacionamento com Deus. Não perca. Não deu para fazer do jeito que tinha que fazer, se esforce para ter o tempo com Deus saudável, gostoso, porque isso vai revelar Deus para você. Ou seja, você não vai chegar lá no seu life group sendo só mais um lá, não. Você vai chegar lá sendo uma boca profética, sendo um instrumento de Deus, conduzido pelo Espírito Santo, e glória a Deus por isso. Amém? Vocês estão comigo aí? E vamos terminar aqui. O último ponto que eu quero falar, que é fundamental nesse processo de nós vermos o mover, é o amor.
por que nós queremos que as pessoas sejam curadas? Por quê, irmãos? Por amor. Não é porque nós vamos sair no Jornal Nacional, nós vamos sair na Folha de São Paulo, sei lá onde, nesse jornal ruim aí demais. Não é porque nós queremos ver Deus fazendo. Sim ou não? É porque nós amamos as pessoas, nós não queremos, nós não aceitamos que as pessoas entrem e saiam da mesma forma. Você não fica mal quando alguém pede oração no seu life group e ela está sofrendo? Você não fica mal, sim ou não? Nós temos que sentir compaixão pelas pessoas. Puxa, a pessoa está sofrendo, vamos orar, vamos interceder, vamos clamar, vamos trazer à existência aquilo que não existe. E aí, o amor é o que move o coração de Deus, é o que move o nosso coração. Então, um líder, que eu sei que vocês são cheios de amor, você nunca vai despedir as pessoas de mãos vazias, nunca. E o que seria despedir as pessoas de mãos vazias, pastor? Seria o seguinte: as pessoas vão no seu life group, por que elas vão? Você já perguntou por que as pessoas vão ao life group? Será que é por quê? Porque elas estão procurando alguma coisa, elas estão com alguma sede, com alguma fome, com algum desejo, talvez de comunhão, de um abraço, de uma palavra, de oração, de cura, de uma amizade, de um relacionamento, alguma coisa elas estão buscando. E quando ela encontra um líder que entrega para ela esse amor, a vida dela muda, queridos. E a partir do momento que a vida dessa pessoa começa a mudar, a nossa vida muda, o life group muda e as coisas começam a acontecer. E eu quero concluir aqui dizendo o seguinte, para você entender algo. Entenda isso de forma muito espiritual. Quando você lê 1 Coríntios 12, você vê ali falando sobre dons. Quando você lê o 1 Coríntios 14, você lê falando sobre dons. Paulo está falando sobre dons. Mas e o 13, o que diz? 1 Coríntios 13, o que diz? Vamos ler juntos. 1 Coríntios 13, 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Olha que coisa, irmãos. Quando Paulo estava pensando nisso, eu fico imaginando Paulo falando sobre a importância dos dons, porque os coríntios, na verdade, ele fala assim: não sejam ignorantes. Eles eram tão espirituais, mas eles eram tão ignorantes a respeito dos dons, ao ponto de pensar que para cada dom tinha que ter um Deus, por conta do que eles tinham aprendido lá atrás. Mas Paulo, nesse instante, ele começa a falar sobre os dons, ele começa a escrever sobre os dons, e ele lembra que sem o amor, não adianta. Então eu vou dizer algo para você, querido. Você pode ter um talento que for, o dom que for, mais do que tudo na nossa vida, mais do que tudo, o que eu clamo, de joelho aqui, o que eu quero resgatar nesses dias para a nossa vida, no life group, no nosso dia a dia, nas nossas reuniões, é o amor. Porque o amor, ele é a mola mestra de todo o processo da igreja. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que você saiu do seu serviço, veio para cá cansado, porque você não veio para cá porque o pastor Cleito ia falar, não, você veio para cá porque existe um amor queimando no teu coração, irmão. Amém? E eu sei que quando nós começarmos a olhar para tudo isso que Deus pode fazer, para tudo isso que Deus está fazendo, para os dons se moverem, mas que nós possamos aplicar verdadeiramente o amor que nós temos, irmãos, eu ia falar irmãos do céu não, vocês são da terra, né? Não vai todo mundo para lá e pronto. Aí o céu vai ser o limite, sabe, nós vamos crescer, nós vamos avançar, mas tudo por amor. Então as pessoas serão curadas por amor. As pessoas vão ao nosso life e vão ser tocadas pelo amor.
vão ser atingidas pelo amor, o seu discipulado vai ser pelo amor. Irmãos, o amor tem que ser a centralidade da minha e da sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé então. Eu quero orar com você, antes aqui de passar para o pastor Aías, e depois nós vamos ter o segundo momento para nós terminarmos. Mas deu para entender aí? Quem não estiver entendendo pode fazer todas as perguntas para o pastor Gumer, pastor Aías, pastora Luciana, o Leandro, brincadeira, mas deu para entender, amém, queridos? Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor, a minha oração é que cada um de nós aqui possamos realmente entender que nós estamos sendo chamados para um outro lugar, para um outro nível, para uma outra posição. E eu quero declarar em nome de Jesus que cada uma das pessoas aqui sejam ativadas no teu espírito, sejam ativadas no teu interior. Senhor, nós oramos para que o Senhor mova de forma sobrenatural, tira todo medo, tira toda angústia, tira toda frustração, tira tudo aquilo que possa impedir elas de fluírem, Senhor, definitivamente. Nós clamamos, Senhor Jesus, por uma intimidade muito maior. Clamamos, Senhor Jesus, por uma profundidade na leitura da palavra. Clamamos, Senhor Jesus, por sermos mais ouvintes, Senhor, da tua voz. Senhor, que nós tenhamos relacionamentos contigo, e que acima de tudo, que o amor que o Senhor tem derramado em nós, Senhor, nós possamos transferir, transbordar na vida das pessoas, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós vamos ter um momento também de generosidade aqui no nosso Tadel. Quero lembrar sempre que todas as ofertas dos nossos Life Groups são direcionadas para a nossa ONG Paz, nosso Amor em Ação, que tem tocado tantas vidas e tantas crianças. E nós queremos também aproveitar esse tempo no nosso Tadel para que você possa semear também, você possa entregar a sua oferta, devolver o seu dízimo, expressar diante do Senhor a sua generosidade. Você pode pegar o seu envelope, se quiser usar os meios eletrônicos, estão aqui na tela. Se prefere usar as máquinas, são espalhadas aqui pelo salão. Então vamos orar por essa oferta, pela generosidade que Deus tem nos levado como igreja. Senhor, muito obrigado mais uma vez por todo o suprimento que o Senhor tem liberado sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos o Senhor como nosso pastor, e podemos declarar que de nada nós temos falta, que o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades. Obrigado por esse ano de 2023, pela tua graça liberada sobre a nossa vida financeira. Sabemos que o Senhor tem ainda muito mais para liberar sobre nós. Então eu oro aqui pela vida dos meus irmãos, abençoo que cada casa representada, tem tantos sonhos, Pai, colocado diante do Senhor aqui, que o Senhor possa realizar cada um deles segundo a tua vontade, que não haja impedimentos, Senhor, financeiros, para todo o propósito do Senhor na vida dos meus irmãos, que cada um que tem sido fiel, entregando seus dízimos, Senhor, que tem confiado no Senhor, que possa experimentar e ver a tua bondade, a tua graça liberada sobre a vida deles. Cada semente lançada nessa terra que é tão fértil, que é o teu próprio reino, Senhor, que cada semente possa produzir a 30, 60 e a 100 por um, e que possamos, Pai, glorificar o Senhor com a nossa vida financeira. Por isso eu abençoo a vida dos meus irmãos, cada semente que será lançada, cada dízimo que será devolvido, e nós te agradecemos, porque o Senhor é que tem dado a semente em nossas mãos. Muito obrigado por isso, no nome de Jesus. Você pode sair do seu lugar e entregar, que os irmãos vão estar parados aqui. Você pode agora fazer a sua oferta. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Nós vamos dar continuidade aqui. Geralmente a gente tem um intervalinho, quer dizer, na verdade nós tínhamos um intervalo no nosso Tadel, porque o nosso Tadel terminava às 10, mas nós estamos agora tendo esse momento, são geralmente 2 momentos, 2 palavras, alguma coisa nesse sentido, mas o nosso Tadel vai ser direto, então até 9h30, nós vamos agora continuar. Só que agora nós vamos ter um pouco, assim, nós vamos fazer um pouco de ativação aqui. Porque, veja bem, é muito importante, queridos, você se abrir para aprender, tá?
e entenda como é simples o processo que Deus faz. Deus faz tudo de forma simples, porque o Life Group é muito simples, sim ou não? Vocês estão comigo aí? Então, o Life Group é simples. Então, uma pergunta que eu faço para você, vamos supor, alguém chega no seu Life Group e fala assim, momento final, vamos orar por cura. Alguém precisa de oração por cura? Não é assim que nós fazemos? Sim ou não? Sim ou não? E aí, como que você faz? Vamos orar por curar? Eu estou com dor de cabeça, eu estou com reumatismo, estou sei lá com o quê. O que você faz? Nem existe reumatismo mais, existe ainda, né? Isso aí não caiu de moda não. Reumatismo é que as pessoas, acho que mudou o nome da doença. Só fala bobrinha. Vamos lá, corta isso aí. Mas vamos lá, a pessoa chegou, o que você faz? O que você faz, Luciana? Pastora Luciana, perdão. Senão não vai ter na autoridade, né? Não, vai ter sim, sem pastora vai ter a mesma coisa. O que você faz? Ora. E você, Bruno? Ora. E você, Leandro? Ora. Quantas vezes? A pessoa orou, você ora quantas vezes? Depende. Quantas vezes? Depende. Então, irmãos, hoje nós vamos exercitar. E a partir de hoje eu quero te desafiar. Veja bem, chegou alguém lá com dor de coluna, dor na lombar. Você vai orar até ela ser curada. Ah, pastor do céu. Irmãos, é o Espírito Santo que faz, mas e se ele não curar? Vocês viram aqui no domingo, no sábado, alguém que estava aqui, nós oramos, e Deus fez, e algumas vezes não faz, é Deus que faz, a cura também é um processo, mas o que nós precisamos é exercitar a nossa fé, e não tenha medo, não tenha medo. Eu dei meu exemplo aqui, não tem nada pior do que você orar para uma pessoa num dia, ela morrer no outro, irmãos. Cara, a maior frustração era para eu ter parado minha carreira, entregado minha carteirinha naquele dia, falar, acabou, não vou ser pastor, vou fazer outra coisa, e orar por cura, então piorou, mas depois daquele dia, eu fui orar por cura, e muitas vezes não aconteceu, amém? E muitas vezes aconteceu, então eu quero falar com você, porque há uma certa timidez em nós. Então daqui a pouco nós vamos reunir em grupos. A primeira coisa que você vai perguntar para a pessoa: tem alguém aqui no nosso grupo tímido? Aí a pessoa vai falar, tem eu. Você ora por ela. Vamos mandar embora, porque a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Olha como é sério isso, irmãos. E o objetivo aqui é empoderarmos vocês. Nós saímos daqui com essa autoridade. Toda autoridade foi nos dada debaixo do céu e da terra. Nós temos aqui a autoridade constituída em nome de Jesus, amém? Então vamos fazer assim, a primeira é um treinamento para líderes, mas o mais importante de tudo, eu quero que vocês sejam treinados, mas coloquem em prática, exercitem. Pastor, ensina a acontecer, amém, vai fluindo, vai deixando acontecer. Então a primeira coisa que eu queria que você fizesse, rapidinho, a gente tem pouco tempo, você vai procurar uma pessoa rapidamente, que não seja a esposa, né, Leandro? Alguém conhecido, você rapidinho já acha essa pessoa, vai lá, rapidinho, vai lá, acha alguém aí. Vamos lá, vamos, todo mundo vai ter um par, todo mundo, rápido, vamos lá, gente, vamos lá. Irmãos, nesse momento, talvez você fique com vergonha de sair do lugar, talvez você fique tímido de sair do lugar. Esse aqui é o lugar para você não ter medo, não ter vergonha, não ficar tímido. Sai do teu lugar, vai até a pessoa. Vamos lá. Amém? Achou seu par aí? Ó, vem cá. Presta atenção nas instruções agora, ó. Presta atenção nas instruções. Veja bem, o mais importante de tudo aqui, queridos, é você. O que eu quero aqui, eu creio que com tudo isso, Deus vai operar milagres, amém? Mesmo diante desse treinamento, porque Deus ele faz independente de qualquer coisa. Mas o meu intuito é treinar você, a você sair de uma zona de conforto.
Essa é a verdade. Por quê? Porque nós, na verdade, às vezes ficamos tímidos, e aqui é o lugar, digamos assim, eu vou falar uma coisa, mas não existe, tá, isso. Se for para, digamos, né, é aqui para você ser treinado. Aqui é o lugar de ser treinado, não tenha vergonha, procura o irmão, está todo mundo na mesma vibe aqui, todo mundo igual, não tem ninguém melhor que ninguém. Nós somos irmãos aqui para ajudar uns aos outros, temos que pensar no propósito maior, que é a edificação da igreja, do Life Group. Você vai experimentar no teu Life Group um mover tão grande, fazendo coisas simples, irmãos, coisas simples. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a seguinte, eu quero ler com você aqui, 1 Coríntios 14, diz assim, espera aí, 1 Coríntios 12 diz assim, do 8 em diante, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres. Deixa eu só fazer uma coisa aqui importante falar com você. Às vezes, tem pessoas, e nós somos os líderes, que precisamos buscar esse dom. Qual é o dom? Todos, mas eu creio que o dom da fé. Porque, irmãos, vão surgir situações, que você vai orar para a pessoa, e vai falar assim para ela, você tem fé para ser curada? Ela vai falar o quê? Não. E aí, o que você faz? Então, vai embora que eu não vou nem orar. Não dá, não é verdade? Aí entra uma coisa, que é o dom da fé. O dom da fé que Deus derramou sobre a minha vida, e através de Jesus, você vai ser curada sim. Você vai ser tocada sim, Deus vai operar um milagre sim. O pastor Gumer contou uma história aqui, uma vez que uma pessoa, ele estava orando muito sério, a pessoa falou, não acredito, não consigo mais ver Deus fazendo. Então pega carona na minha fé, isso é dom da fé. Amém? Outra coisa, por exemplo, milagres, quando nós oramos por milagres, o que nós estamos orando? Por cura, é por cura especificamente, mas por milagres, outros milagres. Por exemplo, o exemplo que eu gosto sempre de dar é o exemplo de transformar água em vinho. É um milagre. Tem pessoas que vão entrar no nosso Life Group precisando de um milagre, por exemplo, no casamento. Não é cura. Vão precisar de um milagre na vida financeira. Não é cura, é milagre. Amém? Então é muito importante nós entendermos. Então dentro disso aqui, estuda bem os dons para você ficar craque. Vamos lá, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. E no 11 diz assim, mas um só, o mesmo Espírito, ou seja, só há um Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Amém? Então agora, nesse tempo, você vai orar com seu irmão, e você vai, se você quiser até abrir a Bíblia, na hora que você tiver, porque ninguém lembra de tudo, ok, mas o dom que você acredita que você tem, assim, que mais aguçado em você, vamos supor que seja palavra de conhecimento. Então, esse dom de palavra de conhecimento, que você acredita que você está mais aguçado em você, você vai aplicar na vida da pessoa. Amém? Se você sente que é cura, você vai orar por cura. Enfim. Ok, vocês entenderam? Então, se vocês quiserem, aliás, coloca aqui na 1 Coríntios 12, 8 aqui, se os irmãos quiserem olhar, está no slide aí, por favor, ali. Então você vai poder abrir a Bíblia, mas qual é o dom que eu mais me identifico? Irmãos, tem pessoas que vão fluir nos 9 dons, alguns outros fluirão em 1, 2, mas eu creio que todos nós, Deus está nos chamando para fluir em pelo menos um, ou em todos, você e eu, nós somos iguais, e nós dependemos da graça de Deus, amém queridos? Vocês entenderam? Então vamos lá, deixa 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos para a gente fazer isso, depois nós vamos fazer uma outra ativação, vamos lá, ora aí, deixa fluir.
O texto aqui está incompleto. Se você quiser abrir sua Bíblia aí, 1 Coríntios 12, 8 a 10, melhor, porque aqui está incompleto. Se der para colocar todo o versículo, ok, senão é melhor até tirar, o pessoal lê no celular. Aleluia. Mais um minuto, irmãos. Um minuto aí, ó.